Carta de ensino número 5, de Dave Robertson. Veja o que Deus quer fazer por você. Antes de ouvir este extraordinário ensino, eu sei que você ama a Deus e pode nos ajudar a divulgar a sua palavra. Por isso eu peço que pense em algumas pessoas e compartilhe com ela este ensino. Fazendo isso, você será recompensado por fazer parte da comissão de divulgar as boas novas. Pode ser que quem vai receber esteja precisando de uma palavra de esperança. E também, se desejar, clique no botão do joinha e se inscreva no nosso canal. Agora sim, vamos ouvir este maravilhoso ensino. Querido amigo, muito obrigado pela gentileza que você tem me demonstrado, sendo meu amigo. Com o passar do tempo, eu tenho me fortalecido com o que sei. Não há nenhum chamado maior do que seguir Jesus. Isto significa mais para mim do que você imagina, porque você é o tipo de amigo que ora por mim e está comigo em tudo o que Deus tem me chamado para fazer. Eu não sei como lhe agradecer por isso tudo. Um pouco antes da conferência de oração e poder, em março de 2001, eu reservei um tempo para ficar a sós com Deus para me preparar. Quase que no primeiro dia, o diabo apareceu na porta e entrou em combate comigo, como se já soubesse que alguma coisa estava diferente neste meu tempo de busca a Deus e algo teria que ser feito para me parar. Depois de muitos dias, um choro forte e sobrenatural veio sobre mim. Quando eu digo sobrenatural, eu quero dizer que é quase como uma criança chorando depois de levar uma surra. Embora os pais desta criança digam a ela para enxugar as lágrimas, ela não consegue parar de repente. Aquele soluço de um coração fortemente apertado continuava por muitos minutos. Por 9 horas, este choro continuou em mim. Levou-me um tempo para entender o que estava acontecendo, mas agora, quase um ano depois, eu sei que era o coração do Pai que havia me tocado. A graça de Deus estava muito presente naquele breve encontro. Mais tarde eu senti sua compaixão e amor tão forte que depois, quando as pessoas vieram até mim e disseram o quanto amavam e estavam agradecidas pelo ministério que Deus me deu, e o quanto suas vidas têm sido mudadas, eu queria correr como um gato escaldado. Eu não reagi daquele jeito porque é errado demonstrar gratidão assim, mas porque alguma coisa profunda havia acontecido comigo, dentro de mim. Quando o coração do Pai me tocou brevemente naquele momento, as linhas estavam definidas entre as obras e a graça, entre receber a glória e dar toda a glória a Deus. Depois de experimentar aquele toque, tudo em mim queria ter certeza de que eu estava dando toda a glória a Ele. Durante aquela experiência, Deus, por algum motivo, não me capacitou a ver com clareza como Ele tinha se tornado meu Pai e como está interessado em cada simples detalhe da minha vida. Eu vi de um jeito bem fundo como nunca antes, que nenhuma palavra pode explicar a maravilhosa graça que me salvou e me fez seu filho. Ver as pessoas através do toque que Deus me deu, mesmo por aquele breve momento, fez alguma coisa com a minha fé. Foi quase mais do que eu podia aguentar. Ver Deus todo cheio de poder e todo rodeado de glória, ainda tão intensamente interessado em cada parte das nossas vidas. Como você sabe, fé é um produto do espírito do homem. Por isso, quando Deus me tocou, Ele tocou o meu espírito. Aquele toque divino fez uma obra em mim que para sempre mudou o meu jeito de orar pelas pessoas, assim como os efeitos de tais orações. Naquele toque, a compaixão de Deus me deu uma dimensão sobre a palavra intercessão, que quer dizer intervir no lugar de uma outra pessoa. Tendo recebido esta revelação da compaixão de Deus, como eu não irei orar com mais eficiência? Como eu não vou ter mais fé para as pessoas a quem eu oro, quando eu sei que Deus quer fazer alguma coisa para elas 100.000 vezes mais do que eu quero? Que diremos, pois à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas?
Romanos 8, 31 e 32. Algumas vezes há um engano comum entre grupos de pessoas de bom coração que acreditam terem sido chamadas para um ministério de oração e intercessão, e isto parece passar de um grupo para outro. Tal engano seria: como os cristãos intercedem por outros, eles, de algum modo, movem Deus para fazer as coisas que de outro modo não teriam sido feitas. Seria como se Deus não tivesse a chance de escolher o que ele prevaleceu se não se mover de acordo com as orações que as pessoas fazem a ele. Este conceito não tem nada a ver com a mensagem dada em Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou por ventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A verdade dos fatos é que Deus tem amor total pelas pessoas. A cruz já provou a sua intenção compassiva. O que os intercessores fazem é dar a ele acesso às vidas das pessoas, porque de outro modo não seria possível. Deus está tão interessado em cada detalhe da sua vida. Ele quer se mover em seu lugar mais do que você pode imaginar. Durante aqueles momentos em que você não sabe como orar, quando você ignora o que Deus quer de você em certas áreas de sua vida, ou simplesmente quando você não sabe por que as suas orações não são respondidas, Deus irá procurar desesperadamente por alguém para que ele possa se mover, dando-o o que ele precisa para responder suas orações. Deus está sempre procurando por aqueles que ele possa usar como intercessores de outros, permitindo que ele intervenha no lugar da pessoa que não sabe como obter resposta às suas orações de nenhum outro jeito. O consenso comum religioso é que intercessores movem Deus. Mas, na realidade, Deus move intercessores. Ele está procurando alguém específico entre os cristãos que irá se doar para tal oração, acessando a vida das pessoas para fazer coisas a elas que ele não poderia fazer de outra maneira. Então, não é só que Deus está intensamente interessado em sua vida, mas ele também tenta mobilizar pessoas para orar em seu lugar, para que ele possa fazer coisas para você que poderia fazer de outra maneira. Por que isso? Porque ele é o seu pai e ele ama você. Ele não vai parar nunca de tentar achar um jeito em sua vida para operar pelo seu bem. Por muitos meses depois desta experiência de oração, minha mente sofreu para entender o toque de compaixão que o meu espírito tinha recebido. Mas, quando o entendimento finalmente veio, os resultados que em primeiro lugar começaram a aparecer foram com relação à eficácia nas minhas orações, feitas por outras pessoas. A rápida olhada para o incrível amor de Deus às pessoas causou uma diferença imensa em receber respostas para as minhas orações pelos outros. Agora, quando eu penso em orar pelas pessoas, eu me sinto tomado de entusiasmo. Isto porque posso sentir a forte presença de prazer do Pai quando seguro um microfone na boca de alguém e ouço aquela pessoa testemunhando sobre olhos cegos ou ouvidos surdos que acabaram de se abrir. Agora eu sinto este entusiasmo e prazer assim que oro por alguém, como se minha oração acabasse de ser ouvida. Deixe-me explicar isso melhor para ajudá-lo a entender a paixão que Deus tem por você e o seu grande desejo em responder suas orações e atender às suas necessidades. Quando alguém lhe dá um carro 0 quilômetros, ninguém pode tirar de você o seu entusiasmo. O prazer que você sente em ser capaz de fazer coisas que antes você não podia faz com que você se sinta cheio de grande alegria. Este é o tipo de entusiasmo e prazer que o Pai sente quando ele é capaz de se mover em seu lugar para atender às suas necessidades e responder às suas orações. Achar um meio pelo qual ele possa intervir e fazer coisas para você é um presente mais precioso para Deus do que um presente que você ganha de alguém como um carro novo. A sombra de Pedro e os aventais do corpo de Paulo serviram como mais 2 meios da compaixão divina. Vamos ver primeiro em Atos 5, 14 e 16, quando Pedro ministrou em Jerusalém, nos pórticos de Salomão.
e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Deus é tão cheio de misericórdia e compaixão que usou até mesmo a sombra de Pedro para curar as pessoas. Agora vamos ver o que aconteceu quando Paulo veio para a sinagoga em Éfeso. Por 3 meses, Paulo contestou com os judeus a respeito da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Quando os principais dos judeus recusaram-se a acreditar, Paulo começou a ensinar aos novos convertidos numa escola de um homem chamado Tirano, que provavelmente era uma escola de filosofia pela qual os gregos eram muito famosos. Isto durou por um espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Atos 19, 10, 12. A sombra de Pedro e os aventais de Paulo costumavam ser um mistério para mim, mas não são mais. Deus não estava apenas demonstrando, ele estava procurando um meio de entrar na vida das pessoas. Deus não usou Pedro e Paulo nestes jeitos incomuns, porque eles clamaram para serem grandes, pois Deus não faz acepção de pessoas. Estes meios foram apenas mais 2 demonstrativos da compaixão de Deus em suprir as necessidades das pessoas. Deus estava determinado em achar mais um meio para poder libertar as pessoas, mesmo se ele tivesse que fazer isto através de panos de um homem de uma cidade a outra ou através de sua sombra. Deus é tão cheio de amor e compaixão. Ele quer atender às nossas necessidades tão fortemente que irá usar coisas como os aventais de Paulo ou a sombra de Pedro como um meio de compaixão para intervir em nosso lugar e em lugar das nossas orações pelos nossos entes queridos. Apenas tente imaginar a medida do amor infinito e compaixão que puderam tocar o espírito de Paulo a fim de ter feito esta declaração sobre ele mesmo, dizendo ser compatriota com os judeus. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Romanos 9, de 1 a 3. Paulo não somente estava desejando morrer pelos seus irmãos, seus compatriotas, os judeus, segundo a carne. Seu coração tinha sido tocado com tal amor e compaixão que, se possível, o qual não foi, ele teria aceitado ser amaldiçoado por Cristo para salvar seus compatriotas. Pense nisto. Paulo desejava passar a eternidade sem Deus, condenado para sempre aos tormentos incessantes do inferno, se isto significasse a salvação dos irmãos judeus. Nós sabemos que isto não seria possível, mas se fosse, o Espírito Santo, o próprio Espírito da verdade, teria sido capaz de se levantar e testificar no lugar da consciência de Paulo, dizendo: este homem está falando a verdade. Ele condenaria a si mesmo para que os seus compatriotas, os judeus, pudessem ser salvos. O tipo de amor e compaixão que Paulo teve pelos judeus é quase insondável. No entanto, eu estou começando a entender um pouquinho sobre isto. Ao ver as pessoas através do toque que Deus me deu na primavera passada, alguma coisa aconteceu com a minha fé. Eu vi Deus de um jeito novo, tão cheio de poder e todo compassivo, e ainda muito interessado em cada parte da minha vida. Era um lado da compaixão de Deus que me fez saber sem nenhuma dúvida que Ele é de fato meu Pai.
o frescor desta revelação começou a produzir resultados gloriosos nos meses seguintes. Deus não apenas começou a operar milagres e curas sobrenaturais nos cultos, mas uma porção de testemunhos de curas incomuns começaram a aparecer de pessoas que não estavam nos cultos. Aquelas pessoas foram curadas quando alguém se levantou por elas e pediu oração, ou levou de volta a elas panos ungidos pelo poder de Deus em oração. Alguns dos testemunhos que recebemos das pessoas: curas de câncer em fase terminal, caroços que desapareceu, pessoas que saíram do hospital antes do tempo previsto com saúde perfeita, curas completas dos efeitos de um ataque cardíaco. Um homem testificou que tinha feito uma cirurgia iminente no joelho. Seu joelho estalou alto no momento em que sua mãe se levantou próxima a mim, em oração, numa cruzada onde eu estava ministrando. No momento da oração, o joelho desse homem foi completamente curado em uma cidade longe dali. Pois bem, temos recebido sempre testemunhos de pessoas que foram curadas através de alguém que se levantou em oração por elas. Mas de repente 6 ou 7 grandes milagres aconteceram, e 3 deles foram em pessoas que estavam morrendo. Num encontro recente, a compaixão de Deus foi tão forte que milagres após milagres aconteceram. Ao final do culto, eu escutei a mim mesmo dizendo: "Tragam-me panos para eu orar sobre eles." Alguém me trouxe 7 ou 8 lenços. Deus se mostrou tão agradecido, pois a unção era muito forte. Quando eu terminei de orar sobre aqueles panos, eu tentei dá-los ao pastor. Assim que o pastor os pegou, ele cambaleou e caiu sob o poder do Espírito Santo. Então eu peguei os lenços dele e os dei ao outro pastor, o associado dele, que também cambaleou e caiu sob o poder de Deus. Eu não posso esperar para ouvir o que aconteceu com aquelas pessoas a quem foram enviados aqueles panos. Por entender o coração do Pai, eu posso dizer isto com a mais extrema confiança. Deus ama você tanto que está sempre procurando um jeito para entrar em sua vida e fazer boas coisas por você. Eu sei que existe algum jeito para fluir coisas do Espírito ou conectar operações para isto, sobre o qual nós não sabemos muito ainda, mas parece ser governado pela compaixão divina. Considere o fato de Deus seguir um objeto inanimado, como um lenço ou um avental, de cidade para cidade, a fim de curar pessoas ou fazer os diabos saírem de um corpo. Com certeza, esta é a operação compassiva do Pai, que ama você mais do que você pode entender. Algumas vezes, quando eu estou orando no Espírito Santo e adorando a Deus, eu entro no Espírito e vejo coisas. Uma visão se materializa em meu espírito e eu vejo um quadro de uma coisa sobre a qual Deus está me guiando para entender. Eu percebi isto anos atrás, quando Deus usou uma destas pequenas visões para me ajudar a entender uma revelação que Ele estava tentando trazer para mim. Apenas um quadro fez bem claro para mim uma revelação inteira. Assim que eu me familiarizei com esta operação do Espírito Santo e comecei a agir nas visões que ele estava me dando, seguidas vezes elas provaram ser de Deus. Deus usou aquelas visões para me mostrar certas direções que ele estava me dando ou para alguma coisa que ele queria que eu fizesse. Por exemplo, numa daquelas visões, eu me vi em pé em meu escritório na igreja. Os meus 2 braços estavam estendidos para o céu e as minhas mãos estavam cheias de pedidos de oração. Atrás, eu podia ouvir um barulho vindo das pessoas, como quando uma multidão está entusiasmada com alguma coisa. Naquela visão, eu estava entusiasmado pelas respostas das orações. Parecia que cada um queria testemunhar sobre o milagre que havia recebido. As pessoas estavam emocionadas com o que Deus tinha feito. É por isso que eu sei o que Deus quer para você. Ele quer se mover em seu lugar. Ele quer receber as suas orações e pedidos e fazer milagres. Ele quer salvar o seu ente querido que está perdido e remover todos os traços de desânimo.
Eu posso ver alguma coisa que você possa estar tendo dificuldade de enxergar. Eu posso ver o amor de Deus por você e o seu intenso desejo de se mover através do seu poder na sua vida. E eu posso ver mais do que isso. Posso ver Deus procurando um jeito para fazer milagres em áreas de sua vida, coisa de muitos anos. Então, por favor, não se deixe desencorajar. Quando Deus me tocou por aquele breve momento, sua compaixão removeu um impasse da minha vida. Eu estava tendo problema em entender a medida do amor dele por mim e pelos outros. Mas alguma coisa aconteceu naquele momento de fé, e eu nunca mais serei o mesmo. Por favor, escreva-me. Deus está abrindo um caminho de compaixão para responder orações, e vamos ver o que o Deus de compaixão pode fazer por você. Seu Pai Celestial está procurando um jeito para entrar em sua vida e mover em você. Nós simplesmente precisamos abrir uma porta e dar a Ele o jeito para que Ele faça. Alguém pode dizer: parece que você tem muita confiança em receber resposta das orações, mesmo com a distância, e através de caminhos de compaixão, tais como cartas ou um pano, que recebeu oração para que as pessoas de Deus recebam oração. Sim, eu tenho uma grande confiança nas respostas às orações. Não é difícil quando eu já sei que Deus quer se mover em nosso lugar 100 vezes mais do que eu quero. Quando eu sinto a compaixão de Deus, não é difícil de acreditar que aquela oração que Jesus fez por nós, em João 17, está sendo respondida. Jesus certamente disse em sua oração que nosso Deus Pai nos ama com o mesmo amor que Ele ama Jesus. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. João 17, 23. Como eu sei que este versículo se aplica a nós? Bem, o versículo 20 revê que Jesus não estava orando somente para os seus apóstolos, mas por todos aqueles, pelas gerações seguintes que acreditassem na sua palavra. E isto nos inclui. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. João 17, 20. Nós podemos viver 2000 anos depois da cruz, mas a oração de Jesus ainda está sendo respondida para nós porque cremos nele. Você pode imaginar quão rapidamente Deus irá responder uma oração que Jesus tenha feito? E Jesus fez uma oração liberada para nós todos, para conhecermos o mesmo amor com que o Pai o ama. Você pode saber que a oração de Jesus ainda está sendo respondida para você, porque o Pai ama você do mesmo jeito que Ele ama Jesus. Ele está procurando um jeito de entrar em sua vida e fazer grandes coisas para você. Perto de 1 ano depois daquela experiência, quando Deus me tocou, eu posso dizer com a mais extrema confiança, por aquele rápido momento, foi-me permitido ver o coração do Pai. De um jeito tão profundo como nunca, eu sei que Deus me ama e que Ele ama você com o mesmo amor que Ele ama Jesus. Antes daquele momento, eu não conhecia ninguém que pudesse amar um ser humano do jeito que Deus Pai ama você. Sim, aquele conhecimento fez alguma coisa com a minha fé. Então, por favor, escreva-me e me fale o que você precisa que Deus faça para você. Não importa o que o diabo tem feito na sua vida. Não importa quão horrível estejam as suas circunstâncias. Ele veio tarde demais. Eu tive uma rápida visão do amor de Deus e da sua compaixão e sei o que o Pai quer fazer por você. Há um grande entusiasmo dentro de mim para ouvir o que Deus faz como um resultado a tudo isso. Hebreus 11, versículo 1, explica por quê. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Veja bem, meu irmão e minha irmã, eu sinto em meu espírito como se estivesse ouvindo testemunhos de grandes milagres, mesmo antes de orar por eles. Seu amigo e colaborador, Dave Robertson.